Sabe, eu tava pensando, Dragon Ball Super, com certeza um dos animes mais odiados de todos os tempos, principalmente por causa de seu antecessor Dragon Ball Z, que é um dos animes mais amados e aclamados dos últimos anos, e por causa de sua qualidade um pouco duvidosa em determinados momentos, e por causa de algumas mentiras, as pessoas começaram a odiar Dragon Ball Super e falaram que ele era uma das piores coisas já feitas, que o GT era melhor, o que claramente é mentira, enfim, várias outras coisas foram ditas acerca de Dragon Ball Super e eu discordo da maioria delas. Tanto que eu tenho certeza que se Dragon Ball Super fosse tão bem animado quanto é Dragon Ball Z, pelo menos nos principais momentos, a maioria das pessoas não iriam reclamar de Dragon Ball Super. E dá pra notar que é mais uma questão de Maria vai com as outras na questão de falar mal de Dragon Ball Super, que você pode ver em vários cantos da internet, principalmente quando anunciaram Dragon Ball Daima, várias pessoas falando que não queriam o Daima, mas queriam sim uma continuação de Dragon Ball Super, que elas estavam ansiosas pra isso desde o ano de 2018 e tal. Então assim, eu entendo que as pessoas criticam Dragon Ball Super, ele tem problemas pra ser criticados, mas ainda assim, a grande maioria das pessoas só reclamam dele por causa da questão da animação, do que realmente na questão da história ou algo do tipo. E é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. Dragon Ball Super é muito melhor do que você se lembra. Bom, pra começar, eu quero falar na questão de construção de personagens, porque tem um personagem específico que as pessoas sempre falam que foi estragado em Dragon Ball Super, e esse personagem específico é o Vegeta. A questão do Goku eu não vou entrar muito aqui, porque realmente tem alguns momentos que o Goku é mais infantilizado do que era no Dragon Ball Z, mas a maioria das pessoas tem a impressão de que o Goku é sempre sério, é sempre aquele cara que tá sempre com raiva e tal, mas isso não é verdade. Isso é mais uma representação que foi passada em Dragon Ball Z e nos filmes do Z do que realmente como era enxergado o Goku pelo Akira Toriyama. Tanto que se você for analisar alguns momentos, por exemplo, o momento que o Goku abraça o Gohan, você pode ver que a forma que o Goku abraça o Gohan no anime e no mangá é muito diferente, e isso acontece em vários momentos, mas eu não vou citar eles aqui. E eu não vou negar, tem alguns momentos que o Goku realmente é infantilizado, mas tem outros momentos que é só o Goku que realmente foi pensado pelo Akira Toriyama, só que as pessoas têm aquela visão de que o Goku é um cara sempre sério, que tá sempre com raiva ou algo do tipo, enfim. Tanto que eu posso pegar de exemplo aqui várias coisas que as pessoas colocam culpa no Goku do Super só pra poder falar mal dele. E o momento principal que eu posso falar aqui é o Torneio do Poder, onde muitas pessoas inventam de que foi o Goku que colocou os universos em ameaça, que se não fosse pelo Goku os universos estariam a salvos e tal, só que as pessoas não entendem, ou pelo menos fingem não entender, de que na verdade o Zenyu ia destruir os universos querendo ou não. Aqueles universos que estavam abaixo daquela linha intermediária lá que o Zenyu tinha colocado, eles iam ser deletados, o Goku querendo ou não. O Goku deu uma oportunidade com o Torneio do Poder daqueles universos serem salvos, e as pessoas sempre falam que na verdade foi o Goku que deu a ideia dos universos serem apagados e tal, o que é completamente mentira. O Zenyu já ia destruir aqueles universos, tanto que ele mesmo fala isso, e o Goku foi o responsável por dar uma oportunidade pra eles. E tem vários outros pontos que eu poderia falar aqui, onde que as pessoas só falam uma justificativa pra poder falar mal do Goku do Super, ou de Dragon Ball Super no geral, mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo ou um outro momento pra falar especificamente do Goku. Nesse momento, eu quero falar do personagem que as pessoas mais criticam, que é o Vegeta, onde elas falam que ele foi estragado no Dragon Ball Super, de que ele não é o Vegeta que a gente conhece, que o arco dele tinha sido finalizado no Z e voltaram com o arco dele de querer ser melhor do que o Goku, o que é uma mentira. Isso não é o arco do Vegeta no Dragon Ball Super e eu vou provar pra vocês. E bom, pra começar, vamos falar qual é o arco do Vegeta no Dragon Ball Z, aquele arco que todo mundo conhece. O Vegeta é um personagem do mal que ao pouco vai se alinhando com os mocinhos e ele quer superar o Goku de qualquer forma. E por que isso é importante? Porque desde todos os arcos, desde a saga Freeza até a saga Majin Buu, o Vegeta faz alguma loucura ou pra ficar mais forte ou pra superar o Goku. Na saga Freeza, ele quase se mata pra conseguir receber o Zenkai. Na saga do Cell, ele deixa o Cell ficar perfeito, o que acaba ocasionando na morte do Goku e o planeta Terra ser quase destruído. Na saga do Majin Buu, ele deixa ser dominado pelo Babidi e mata um monte de pessoas inocentes somente pra ter a luta que ele tanto queria com o Goku. Isso acaba ocasionando no surgimento do Majin Buu, que mata todas as pessoas do planeta Terra, quase acaba ocasionando na destruição da galáxia ou do universo. Então enfim, realmente era uma ameaça extremamente poderosa naquele momento e o Vegeta foi o responsável por liberar essa aberração. Então você pode perceber que no Dragon Ball Z ele sempre fez alguma loucura ou pra ficar mais forte ou pra superar o Goku. Porém, isso não acontece no Dragon Ball Super. Em nenhum momento Vegeta faz algo desse tipo, ele não deixa o inimigo se tornar mais forte, ele não dá uma semente dos deuses para ele poder se recuperar. O Vegeta é sempre muito decisivo.
Porque agora o arco do Vegeta não é mais a questão de ser orgulhoso, de querer superar o Goku, mas agora ele quer proteger a família dele. O arco do Vegeta agora é a família. E isso é provado em vários arcos, principalmente no arco do Bills e no arco do Torneio do Poder. No arco do Bills, o Vegeta deixa o Bills humilhar ele de todas as formas possíveis. Ele vai lá e dança na frente de todo mundo, ele se rebaixa pro Bills, ele faz de tudo pro Bills não destruir o planeta Terra. Só que o único momento, o momento que o Vegeta simplesmente se irrita e deixa o ódio tomar a conta dele, é quando o Bills bate na Bulma. Porque naquele momento, o mais importante pra ele não era o orgulho dele, mas era proteger a família dele. E quando o Bills bate na Bulma, e dependendo da força que o Bills batesse, ele poderia ter matado a Bulma, o Vegeta simplesmente entra no estado de ódio e vai pra cima do Bills com tudo, mesmo sabendo que não poderia derrotar ele, porque ali o mais importante pra ele era a família dele. E outro momento, que na verdade é o arco principal que trabalha isso no Vegeta, é o arco do Torneio do Poder. Já começa com o Vegeta se recusando a ir pro torneio, porque a Bulma estava grávida da Bra. Então o Vegeta ia simplesmente deixar o Torneio do Poder, que poderia deletar todo o universo, de lado porque ele queria continuar com a família dele. E se fosse para ter os últimos momentos dele, seria junto da Bulma, do Trunks e provavelmente da Bra. Só que aí o Whis faz aquela coisa lá de fazer com que a Bra nasça antes e o Vegeta vai pro Torneio do Poder. E quando já tá no torneio, quando ele tá ali lutando com o Jiren sem transformação nenhuma, porque ele já tá completamente sem energia e ele tá pra ser eliminado, o que motiva ele a se levantar não é mais o orgulho dele, não é ele se provar que é o mais forte dos universos, mas é a Bulma. Ele lembra da Bulma se despedindo dele, desejando boa sorte, ele lembra dos momentos que ele teve junto com o Trunks, e isso faz ele se levantar. Isso faz com que novamente ele se erga, mesmo que ele saiba que não consiga vencer, porque o que importa pra ele é proteger a família dele, proteger a coisa mais importante que ele tem na vida. E tem vários momentos que a gente pode ver ali a interação do Vegeta com o Trunks. O momento principal é ali no começo do Super, eu não lembro exatamente em qual episódio, de que, se vocês se lembram, no Dragon Ball Z, ele faz uma promessa pro Trunks que, se ele acertar um soco nele, ele vai levar o Trunks no parque. E essa promessa é cumprida, ele vai lá no parque junto com a Bulma, junto com o Trunks, ele vai no parque de diversão, que mesmo que seja algo que ele não goste tanto assim, ele vai porque ele gosta de estar junto com a família dele. Então a temática do Vegeta já deixou de ser há muito tempo atrás a questão de se tornar o mais forte, de superar o Goku, porque agora a temática dele é proteger as pessoas que ele ama, algo completamente diferente de que era em Dragon Ball Z. E bom, outro ponto que eu sei que muitas pessoas criticam em Dragon Ball Super são suas transformações, principalmente o Super Saiyajin Blue. Mas vamos por partes, vou começar primeiro pro God, depois o Blue e depois o Instinto Superior. Começando com o Super Saiyajin God. Eu sei que muitas pessoas gostam mais do God do que do Blue, e eu entendo perfeitamente quem tem essa opinião, inclusive eu prefiro o Super Saiyajin God do que o Super Saiyajin Blue, mas eu não desgosto do Blue. Mas enfim, eu vou chegar nessa parte. Começando com o God especificamente, a forma que ele é apresentado é muito interessante, o conceito que tem por trás dele é muito interessante, porque ele não é uma transformação que o Goku grita e consegue ele, não, é completamente diferente, é um nível de poder tão alto e tão grande que o Goku com treinamento demoraria anos sequer que ele conseguiria chegar nesse nível de poder. Então para ele conseguir chegar nesse novo patamar, um tipo de poder que nem mesmo as pessoas normais, o Piccolo, o Gohan conseguiria sentir o ki dele, ele teve que fazer um ritual, ele teve que se submeter a algo que ele não conseguiria fazer normalmente. Então ele fez o ritual, ele aparece ali na luta contra o Bills e a luta é muito legal, tem toda aquela cena deles lutando ali, o Goku perdendo e voltando à transformação, enfim, toda a luta e a aparição do Super Saiyajin God é muito interessante. Mas óbvio que tem algumas pessoas que não gostam da transformação e falam que só troca a cor do cabelo e tal, e assim, isso realmente acontece, só é uma troca de cabelo da forma base pro cabelo vermelho, mas tem uma justificativa dentro da história, né? Se fosse falar de uma forma representativa. Isso serve muito mais para mostrar o estágio que o Goku está. Da mesma forma que o Super Saiyajin mostra que ele trocou o nível dele, ele se tornou mais forte, o Super Saiyajin God ele serve para mostrar que o Goku tá em um outro nível, agora ele tá com um poder divino. Então é basicamente para representar o seguinte, o Goku com a forma God agora tem o Ki de um deus. Então você consegue saber, o Goku com cabelo preto ele tem energia normal, o Goku com cabelo vermelho tem o poder de um deus. É basicamente isso, essa serve a representação, entendeu? É mais uma forma base de você conseguir entender qual é a diferença de uma energia para outra. E bom, outro ponto que eu quero comentar aqui, e é muito interessante porque as pessoas só reclamam disso no Dragon Ball Super. É a questão de que, o cabelo não mudou, é a mesma coisa do Super Saiyajin, é a mesma coisa da forma base e tal, só trocou a cor do cabelo. Mas se você parar pra perceber outras transformações, e até mesmo em outros personagens,
E eu tô me referindo especificamente ao Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 2, que poucas pessoas vão saber me dizer qual é a diferença entre o Super Saiyajin 1 do Goku e o Super Saiyajin 2 do Goku, ou por exemplo, qual é a diferença do Super Saiyajin 1 e 2 do Vegeta. Que o cabelo do Vegeta em qualquer transformação é sempre o mesmo, é sempre o cabelo da forma base com uma outra cor. Então, assim, eu entendo as pessoas criticarem que é só a troca de cor do cabelo, mas as pessoas têm que entender que esse sempre foi o conceito das transformações do Akira Toriyama. Pra quem não sabe, desde o começo, a intenção do Super Saiyajin foi uma preguiça que ele tinha de desenhar o cabelo preto toda vez. Tanto que, olha aqui, essa é a imagem que tem no mangá de Dragon Ball. Você consegue ver que o cabelo do Goku é completamente preto. E quando ele tá em Super Saiyajin, o cabelo dele é só a silhueta, ele não tem que pintar o cabelo. Porque é algo muito mais fácil de fazer. E esse é o motivo de criar o Super Saiyajin. Ele só criou a transformação do Super Saiyajin porque é muito mais fácil de fazer. E outro exemplo de preguiça que o Akira Toriyama tem é no Super Saiyajin 3, que, pra quem não sabe, dentro da obra tem aquela justificativa de que o Super Saiyajin 3 gasta muita energia, por isso que o Goku não usa muito e tal, mas é mais por preguiça do Toriyama mesmo, porque imagina toda vez que o Goku se transformar, ele tem que desenhar esse cabelo gigantesco todas as vezes. Tanto que, se a gente pegar o conceito original do Super Saiyajin 3, como é que ele seria? Ele seria o Super Saiyajin 2 com mais mecha pra cima e sem sobrancelha. É isso. Pra quem não sabe, a diferença do 1 e do 2 é só que o Goku agora, em vez de ter 4, 5 mechas no cabelo, ele tem 3. E agora no Super Saiyajin 3 ele só teria nenhuma, ele não teria mais mecha no cabelo. Essa seria a única diferença. Só que aí o Toriyama quis inovar um pouco mais e tal, mas enfim, esse sempre foi o conceito de Dragon Ball. E eu sei que muitas pessoas gostam do Super Saiyajin 4 justamente por ele ser diferente das outras transformações. E enfim, eu não vou entrar no tópico agora de eu gostar ou não dessa transformação. Futuramente eu pretendo fazer um vídeo explicando porque o Super Saiyajin 4 não faz sentido em todos os aspectos. Mas enfim, focando especificamente no Super Saiyajin 4, eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que muitas pessoas não gostam do Super Saiyajin God ou Super Saiyajin Blue porque só muda a cor do cabelo, mas vocês realmente preferiam que ele virasse isso aqui do que o cabelo dele ficar prateado e ficar com uma aura em volta dele? Porque eu realmente acho o Shin Superior muito mais bonito do que essa aberração aqui do Super Saiyajin 10, ou por exemplo essa transformação aqui que é basicamente o Super Saiyajin 3 com uma outra cor do cabelo. Mas enfim, é só pra deixar essa dúvida no ar mesmo, porque eu sei que muitas pessoas não gostam do Blue e tal, mas falar que essa transformação aqui é muito melhor do que o Blue, sendo que é basicamente o mesmo conceito, é a transformação anterior que a gente já tem com uma outra cor de cabelo, não faz sentido na minha cabeça. Mas enfim, voltando pra questão do Super Saiyajin God. Eu sei que muitas pessoas gostam do God, e eu gosto dele também, e ele não ter aquela cena clássica que todo mundo gosta, dele gritando pra poder se transformar no God, faz sentido, porque o conceito do God sempre foi ser algo mais divino, ser aquela transformação de que quando o Goku se transforma nela, tudo fica calmo. Tanto que a primeira vez que aparece no Batalha dos Deuses, em vez do clima ficar completamente agitado, as nuvens mexendo, tudo tremendo, não, quando ele se transforma, você vê ali o vento passando, como se realmente fosse uma divindade ali na frente de você. E eu gosto muito desse conceito, eu gosto da aparência do God. A aura dele também é muito legal, porque é algo completamente feito de fogo, né? Mas só a aura do Super Saiyajin com raiozinho ou algo do tipo. Então eu gosto muito do Super Saiyajin God e eu realmente gosto dessa aparência dele, o cabelo vermelho, o olho com a pupila dele. Então realmente o Super Saiyajin God eu entendo muitas pessoas gostarem. E quem não gosta, eu entendo que é mais uma questão de opinião do que qualquer outra coisa. E bom, o Super Saiyajin Blue, com certeza a transformação mais polêmica de Dragon Ball. Eu sei que muitas pessoas não gostam do Blue e, assim, eu entendo perfeitamente essas pessoas e vamos lá. Tem vários motivos que fizeram as pessoas não gostarem do Super Saiyajin Blue e eu até gosto dele, só que depende do momento, depende da forma que ele é feito, porque vamos desde o começo. O Super Saiyajin Blue, ele simplesmente descarta o God quando aparece. Porque mesmo que desde o começo de Dragon Ball tenha essa questão de que aparece uma transformação e a transformação anterior é esquecida, ainda assim a forma que é feito aqui é meio que diferente, faz com que as pessoas desgostem mais do Blue do que o normal, porque o Goku vira Super Saiyajin na saga do Freeza, e logo em seguida na saga do Cell, o Super Saiyajin ele é só evoluído, você vai ali pegando o ponto de que chega o Super Vegeta, né, o Super Saiyajin, eu não sei falar o nome dessa transformação, é o Ultra Super Saiyajin, que é quando o Goku fica extremamente bombado e tal, então é só um Super Saiyajin 1, só que mais forte, né, então não é exatamente descartando o Super Saiyajin. E o Super Saiyajin continua sendo útil até mais ou menos
menos no final da Saga do Céu. Somente quando tá literalmente no limite, que o Gohan realmente vira Super Saiyajin 2, que o Super Saiyajin deixa de ser importante. Mas até aquele momento, o Super Saiyajin só estava sendo masterizado. O Vegeta descobriu como tornar ele mais forte utilizando o Ultra Super Saiyajin. O Goku foi lá e deixou o Super Saiyajin perfeito, sem gastar mais nenhum pouco de energia. Então ele só foi aperfeiçoando a transformação. Mas isso não acontece com o Super Saiyajin God, porque ele aparece somente uma vez, que é na luta contra o Bills, que é muito mais forte do que o Goku, então a gente não vê a forma total, o poder total do Super Saiyajin God, porque logo em seguida ele é descartado, e vem o Super Saiyajin Blue. Então o primeiro ponto que faz as pessoas não gostarem do Blue é a questão de ele ter descartado o God, e o outro ponto é a cor do Super Saiyajin Blue, porque, vamos lá, você compara esse frame do Torneio do Poder com esse momento aqui. Vai dizer que a cor que tem do Torneio do Poder é muito mais bonita do que a cor que nós temos aqui nesse frame normal, porque não é um azul tão chamativo, ele parece algo mais natural, porque quando a gente olha a cor que tem no geral no Dragon Ball Super, a cor do Super Saiyajin Blue ele parece simplesmente reluzente, ele parece que é aquela cor que a gente bate o olho e enxerga de longe, enquanto que não, é uma cor um pouco mais natural, e até mesmo no filme do Broly ele é utilizado de uma forma diferente, a cor é muito mais bonita, é um azul muito mais escuro, digamos assim. Então, outro motivo das pessoas não gostarem do Blue é a questão da cor do cabelo dele, pelo menos na maioria das aparições, né? Que é um azul muito chamativo, que acaba destoando muito das outras transformações. E com certeza, o ponto que fez as pessoas mais desgostarem do Super Saiyajin Blue é a questão da forma que ele é utilizado. Desde a primeira aparição dele, ele tem esse problema de ser mal utilizado. Porque enquanto as outras transformações a gente tem algo muito mais épico, a gente tem uma aparição muito mais interessante para a maioria delas, o Super Saiyajin Blue não. O Goku grita um pouquinho, ele fica todo azul e aparece ali a cor do cabelo dele. Enquanto, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do filme do Broly, que ele é muito mais bem utilizado ali. Você vê que as pessoas ficam hypadas quando o Goku tá virando o Super Saiyajin Blue, porque tem toda uma construção pra cena. Você vê ali que o Goku tá realmente no seu limite, ele fez tudo o que podia, mas ainda assim não deu certo. Então ele apelou pra transformação mais forte dele, o Super Saiyajin Blue. E aí você vê ele rasgando a roupa dele, ele gritando, fazendo o máximo de força que ele conseguia, quase atingindo o instinto superior, pelo menos na teoria, e depois realmente virando o Super Saiyajin Blue. Ali sim você fica hypado com a transformação, porque ela é muito bem utilizada. Mas no resto de Dragon Ball Super, você não sente isso, você sente que ela é utilizada praticamente pra tudo. Tanto que virou um meme na comunidade, o Goku lutou com o Kuririn utilizando o Super Saiyajin Blue. O Goku vai lutar com o 17 pra chamar ele pro Torneio do Poder, ele também utiliza o Super Saiyajin Blue. Tem literalmente um filler que o Goku tá jogando beisebol com o Vegeta, os dois utilizam o Super Saiyajin Blue pra jogar beisebol. E assim, eu entendo que é por meme e tal, mas você entende que vai saturando, você vai vendo tanta a mesma transformação sendo utilizada em várias e várias vezes. E novamente com aqueles pontos que eu já citei. É uma transformação que no começo tem uma cor muito feia, que não é chamativa. Tem essa questão de descartar completamente as outras transformações, tanto o God quanto as outras formas anteriores. Então vai chegando no ponto que as pessoas vão cansando. Toda vez que aparece o Super Saiyajin Blue, você já fica, pô, de novo, a mesma transformação feia, que é mal utilizada e tal. Então, assim, eu entendo as pessoas não gostarem do Blue, e eu até gosto, eu gosto do Super Saiyajin Blue, mas depende da forma que ele é utilizado. No mangá é muito mais bem feito, ele tem a questão de ser aperfeiçoado igual o Super Saiyajin, então enfim. Eu entendo quem não gosta do Super Saiyajin Blue, porque no geral ele realmente foi mal utilizado, tem umas cores meio feias, então assim, mesmo que eu goste da transformação, que ele não, eu entendo quem não gosta dele, acha ele feio e tal, enfim. E bom, a última transformação do anime de Dragon Ball Super, com certeza, na minha opinião, é a melhor transformação de Dragon Ball, que é o Instinto Superior. Eu acho a transformação mais bonita, o momento que ela aparece é muito impactante, mesmo que não faça sentido na questão de transformação no geral. Eu gosto muito dela, o conceito que tem por trás dela, porque é tudo que os mestres do Goku ensinaram pra ele durante todo esse tempo. Tanto que o fato do Mestre Kami conseguir utilizar o Instinto Superior é muito interessante. Mesmo que as pessoas podem reclamar que ele utilizou contra o Jiren, que é um adversário muito mais forte, e eu realmente concordo que a forma que foi apresentado com o Mestre Kami poderia ter sido feita com outro adversário. Poderia ter sido, por exemplo, o Frost do Universo 6, que é um adversário muito mais fraco e teria como justificar o Mestre Kami conseguir desviar dele e tal. Então assim,
Eu gosto muito do Instinto Superior, eu já falei muito dele no outro vídeo de Dragon Ball, falando que Dragon Ball não é somente sobre lutas. Então assim, eu gosto muito do Instinto Superior, pra mim é a melhor transformação de Dragon Ball em todos os sentidos, na questão de aparência, na forma que é utilizado, o conceito que tem por trás. E tantos os poderes do Instinto Superior também são muito interessantes, de o Goku desviar sozinho, ele ficar mais sério quando utiliza a transformação. Então é isso, na minha opinião, é a melhor transformação de todo o Dragon Ball. E bom, outro ponto que as pessoas gostam muito em Dragon Ball Super, mesmo criticando bastante o anime, são seus personagens. Tanto o Bills e o Whis, os vilões que aparecem futuramente, a construção do universo que vem por causa dos personagens. Então enfim, vamos começar por partes. Começando com o Bills e o Whis. Os dois são apresentados ali no filme da Batalha dos Deuses e a personalidade deles é muito interessante, começando com o Bills. O Bills é um personagem muito interessante por causa da personalidade dele. Ele tem essa questão de ser o mais forte do universo por ser o deus da destruição, e ele é muito preguiçoso por causa disso, porque ele sabe que é muito difícil alguém chegar no nível dele. Porém, quando a gente é apresentado pra ele na Batalha dos Deuses, a gente percebe que ele tem algumas nuances. Ele é uma pessoa que teoricamente é meio que pacífica, né, mesmo sendo o deus da destruição, porque a única coisa que ele quer é saciar as vontades dele. Então, enquanto todo mundo tá fazendo o que ele quer, ele continua de boas, ele não vai brigar com ninguém. Só que quando realmente ele começa a ficar irritado, ele demonstra por que ele é tão forte, ele mostra por que ele é o deus da destruição. E mesmo sendo basicamente essa personalidade dele, ainda tem algumas nuances. Quando o irmão dele aparece, e a gente acaba vendo que os dois têm sempre aquela rivalidade, aquelas coisas de irmão, de eu sou melhor do que você, e eles ficam o tempo todo nessa briga. Porém, quando o universo do irmão dele é apagado no Torneio do Poder, mesmo que ele não fale nada, somente pela expressão dele, você consegue ver que ele fica abalado por isso. Ele fica calado, mas ainda assim ele fica processando que por dentro dele, ele tá triste por aquilo ter acontecido. E essa demonstração de pegar afeição pelas pessoas acontece até mesmo na Batalha dos Deuses. Quando ele desiste de destruir o planeta Terra, não foi porque ele queria continuar comendo a comida do planeta ou algo do tipo, mas foi porque ele pegou afeição pelo Goku e pelo Vegeta. Ele gostou dos dois e queria ver eles evoluindo ainda mais. E é demonstrado isso novamente no Torneio do Poder. Quando o Goku é derrotado pelo Jiren antes de conseguir o instinto superior, você vê ele falando com angústia, ele realmente acredita que o Goku foi eliminado do torneio. Então assim, é legal parar pra perceber isso, porque o Bills, querendo ou não, é um personagem entre aspas secundário dentro de Dragon Ball Super, porque mesmo ele sendo importante dentro da história, ele não tem uma construção por trás dele. A gente sabe muito pouco sobre ele no geral. A gente sabe que foi ele que mandou destruir o planeta Vegeta, ele tem um irmão dele, mas no geral ele não é um personagem que tem foco, a gente não sabe a história dele, a gente não sabe como ele se tornou um deus da destruição, algo que seria até mesmo muito legal de ver dentro da história. Então assim, ver toda essa construção e nuance e um personagem que teoricamente é secundário dentro da história é muito interessante. E falando um pouco sobre o Whis, ele é um personagem que não tem tanta construção como o Bills, né? Ele não tem essa questão de ter uma personalidade, mas ter nuances e tal. Ele é sempre aquele ser sereno, que tá sempre calmo e tal, sempre pensando nas coisas. Mas é legal ver que, mesmo ele demonstrando ser extremamente calmo, ele é muito mais forte do que o Bills. Ele simplesmente derrota o Bills com um tapa no pescoço. E é legal ver como é que um é o contraponto do outro. Enquanto o Bills é extremamente irritado e fica falando sempre da força dele, o Whis é extremamente calmo e é muito mais forte do que o Bills. Enfim, os dois foram uma ótima adição pro universo de Dragon Ball no geral, e todo o universo que veio junto deles é muito interessante. E eu acho que eu posso dizer que o maior acerto nos personagens do Super são nos seus vilões barra antagonistas, porque eu já comecei falando do Bills, o outro exemplo que eu posso dar aqui também é o Hit, que é um personagem que foi apresentado no torneio do Champa, e é muito interessante, tanto a personalidade quanto as habilidades dele. Ele tem a personalidade completamente centrada, né? Ele é completamente sério, não faz piada e tal, mas ainda assim ele é muito chamativo por causa de ser extremamente apelão. Os poderes que ele tem é muito legal, porque ele tem o poder do salto no tempo, que é algo completamente diferente que a gente viu em Dragon Ball. Porque ele não só para o tempo, ele avança alguns segundos no futuro, ele consegue ver o futuro, e o tempo que ele acumula, né? Vamos dizer que, eu pulei 1 milésimo de segundo, aí eu pulei outro milésimo. Ele acumulou tanto tempo que ele consegue criar clones temporais. Ele consegue criar clones de minutos, de tanto tempo que ele já pulou. E ele é um personagem tão interessante que eu queria que tivesse um spin-off somente sobre ele. Porque eu lembro exatamente de um episódio que eu acho que ele é filler, que é sobre o Hit. O Hit é contratado pra tentar matar o Goku. No começo do episódio, ele aparece já matando o chefe de uma empresa, né? A gente vê ali como é que é a perspectiva dele sendo um assassino. Ele vai andando no meio de todo mundo sem ninguém perceber ele. Ele congela o tempo, a gente vê a perspectiva dele, algo que é muito legal. E no decorrer do episódio a gente vê o ponto de vista do Goku, o tempo todo prestando atenção pra ver se o Hit não vai matar ele. E aí ele consegue matar o Goku e ele volta à vida. Enfim, é um episódio que eu gosto muito
muito, e eu acho que seria muito legal ver a história de como ele se tornou um assassino, como é que ele conseguiu esses poderes de parar o tempo, se é algo que ele já nasceu com isso. Enfim, é um personagem que eu gosto muito, e a aparição dele no Torneio do Poder também é muito legal. Tanto que fizeram aquela teoria do ovo do Hit, de que ele colocou um ovo dentro da arena e deve estar lá até hoje, né? Daqui a pouco choca no Torneio do Poder 2. Enfim, é um personagem que eu gosto muito, é um antagonista muito legal e eu queria que ele aparecesse mais. A aparição dele no Torneio do Poder foi muito interessante, a luta dele contra o Jiren, mas eu queria ter um pouco mais dele, eu queria que ele aparecesse mais na história. Enfim, outro personagem que é muito legal e não tem uma construção também é o Jiren. Ele é um personagem que é basicamente o Broly do Z, né? Ele tem basicamente a mesma questão do Broly do Z, que é um personagem extremamente forte que ninguém consegue derrotar ele. Só que diferente do Broly do Z, que a cada 5 palavras, 9 estão gritando Kakaroto, o Jiren não. O Jiren é um personagem completamente sério. E a forma que é mostrado que ele é poderoso é muito natural, sabe? Já começa ali no Torneio do Poder, o Goku indo falar com ele, e o Jiren completamente sério. Ele tá ali completamente com os braços cruzados e o Goku vê a pedra vindo na direção dele, né? Tem um bloco vindo na direção dele. O Goku se esquiva ali desesperado, só que o Jiren não. O Jiren fica parado. E a gente já percebe que o Jiren é diferenciado. E conforme tudo vai acontecendo, tem um momento lá que a Kaylee vira o Super Saiyajin Berserk e vai lutar com o Goku tá tendo dificuldade. O Jiren simplesmente lança uma rajada de energia e explode a Kaylee lá pra longe. E a gente já vê, caraca, se o Goku tava tendo dificuldade e o Jiren derrotou facilmente, como é que será que o Goku vai derrotar ele? E os episódios vão passando e a gente vai criando aquela tensão de, caracas, vai chegando em algum momento a luta com o Jiren. E a luta vai chegando, e quando finalmente chega, a gente tem aquela luta, não luta, a humilhação que é a luta do Goku contra o Jiren. Porque o Goku tenta de tudo. O Super Saiyajin God, que fez o universo tremer, é parado com um dedo. O Jiren amassa o Goku de todas as formas possíveis. E nem quando o Goku consegue o instinto superior incompleto é o suficiente para derrotar ele. O Goku consegue o instinto superior completo e ainda assim não derrota o Jiren. Cara, eu acho o Jiren um personagem muito, muito legal, de verdade. Porque mesmo que ele não tenha uma construção, porque as pessoas ficam zoando, né? A história do Jiren é a história do Itachi e tal. Eu gosto da personalidade do Jiren, ele ser esse personagem sério, mas que conforme o orgulho dele vai sendo quebrado, ele vai se corrompendo, ele vai quebrando a seriedade que ele tem, ele vai se tornando um personagem mais emotivo, um personagem que se torna desesperado ao ponto que percebe que tudo que ele construiu, todo o orgulho que ele tem de ser o mais forte, vai se quebrando conforme tudo vai acontecendo. Então assim, o Jiren é um personagem muito legal que é a mesma coisa do Hit, é um personagem que eu gosto muito, que eu queria que aparecesse mais, dessa vez tá vendo lutando junto com o Goku, e isso é algo que acontece naquele anime, o Super Dragon Ball Heroes, que é um anime que não é canônico, mas tem um monte de coisa interessante lá no meio. Nós temos o Broly Super Saiyajin 4, a evolução do Super Saiyajin 4, que é o Super Saiyajin 4 Limit Break, e tem um momento lá que o Goku luta junto com o Jiren, eles lutam contra o Hatsu, que é meio que o contrário do Zamasu, ao invés dele querer matar a humanidade, ele quer matar os deuses. Enfim, é muito legal, eu gosto desses personagens e eu acho que vou ter que fazer um vídeo falando só dos personagens que eu queria que fossem canônicos em Dragon Ball. Porque só no Super Dragon Ball Heroes nós temos o Camber, nós temos o Hatsu, nós temos o Fu, sim, o nome do cara é Fu. Enfim, tem um monte de coisa interessante nesse Super Dragon Ball Heroes que eu queria que fosse canônico. Enfim, eu queria que aparecesse mais o Jiren, eu já fui completamente para outro rumo. Voltando a falar, eu quero falar de dois outros personagens que são os últimos desse vídeo. E um dos personagens que eu quero falar aqui é o Broly. Eu sei que eu falei que só ia falar do anime de Dragon Ball Super, mas eu preciso falar do Broly. Ele com certeza era o personagem não canônico mais famoso de Dragon Ball, tanto que tem 2 filmes sobre ele. Aquele terceiro filme não é sobre o Broly, a gente finge que aquele filme do Bio Broly não existe. Enfim, ele era o personagem não canônico mais famoso de Dragon Ball, então em algum momento o Broly ia se tornar canônico dentro de Dragon Ball. E foi isso que aconteceu com o filme Dragon Ball Super Broly, que na minha opinião é o melhor filme de Dragon Ball de todos. Eu assisti a maioria dos filmes de Dragon Ball que nós temos, Dragon Ball Z e tal, e eu realmente acho o filme do Broly melhor, tanto em questão de construção, quanto em questão de lutas, animação, e eu gostei que o Broly não é exatamente uma cópia do Broly do Z, ele tem uma personalidade completamente diferente. Enquanto o do Z é um psicopata que tem ódio do Goku, o ódio desse daqui é muito mais direcionado pro Vegeta, porque foi o pai do Vegeta que tentou matar o Broly, que mandou ele para outro planeta, e esse é muito mais animalesco, diferente do outro Broly, que é completamente psicopata. Esse daqui não sabe nem mesmo se comunicar, ele é tipo um Tarzan extremamente poderoso. E enfim, eu gosto muito desse Broly, a forma que ele é mostrado no filme é muito legal, tanto que ele não fala em momento nenhum. Você pode perceber que dentro do filme, durante ele tá lutando, ele não fala, ele só fica gritando ali porque ele não sabe como se comunicar, é a primeira vez que ele tá tendo uma luta de verdade na vida dele. E eu acho que é muito triste isso, né, quando a gente para pra pensar que
Aquele Broly ele foi forçado a lutar com Goku e Vegeta. Ele não queria lutar, assim, o pai dele mandou ele lutar com Goku, ele foi lá, lutou e quase morreu, sendo que nem essa era a vontade dele, na verdade, ele foi obrigado a fazer aquilo. Enfim, eu gosto da personalidade dele e eu quero que ele seja melhor trabalhado, porque eu gosto do lado do Broly, que ele perde o controle. E ele dominando o Super Saiyajin é algo que eu não acho tão interessante assim. Enfim, vamos ver como é que o Broly vai ser trabalhado futuramente, mas com certeza esse Broly é muito bem feito e é uma ótima adição dentro da história do canon de Dragon Ball. E o último vilão que eu quero falar aqui, na minha opinião, é o vilão mais bem construído de Dragon Ball, que no caso é o Goku Black. E diferente de outros personagens que têm uma versão do mal igual ao Superman, esse aqui não é um Goku que se tornou do mal, mas é uma outra pessoa que tomou conta do corpo do Goku, que no caso é o Zamasu. E vamos lá, pra quem não sabe, o Zamasu é um deus da criação, e eu acho que o nome é autoexplicativo, ele é responsável por criar planetas, criar vida e tal, só que diferente dos outros Kaio's, ele não enxerga a vida como algo positivo, ele vê todos os planetas, os ecossistemas, e quando eu digo isso eu tô falando mais de a natureza no geral, como algo belo, ele enxerga isso como algo positivo. Só que todos os seres pensantes, pelo menos não é especificado que se ele odeia animais ou não, mas considerando os seres pensantes como alienígenas, como Saiyajins ou a raça do Freeza, ou até mesmo seres humanos, ele considera isso como uma praga dentro do universo, porque esses seres pensantes são responsáveis por destruir essa beleza da natureza. Por exemplo, os seres humanos têm as guerras que vivem travando entre eles, e isso faz com que o planeta comece a sofrer por causa disso, não só a guerra como a industrialização e esse tipo de coisa. E o Zamasu enxerga essa destruição da natureza como uma doença, algo que tem que ser eliminado, é como se fosse uma praga. Imagina que na sua casa, por exemplo, tem uma infestação de ratos, de barata, e você sente que isso te incomoda, então você faz uma detetização, você erradica todos esses seres que te incomodam. É mais ou menos isso que o Zamasu quer fazer. Tanto que ele mesmo fala que os seres mortais, os seres humanos, alienígenas e tal, é a única falha na criação perfeita de Deus. Então ele enxerga como se nós somos a praga dentro da criação perfeita que Deus fez. E o que acontece? Ele tinha esse plano na cabeça dele de matar todos os seres e tal, só que ele nunca colocou em prática, isso sempre foi algo que ficou martelando na cabeça dele. Só que um determinado dia, um certo mortal conseguiu derrotar um deus. No caso, o Goku conseguiu derrotar ele, e isso criou um ódio dentro dele. Ele chegou no ponto de finalmente perceber que não só os mortais estavam destruindo o universo, mas estavam superando até mesmo os deuses. Isso era basicamente uma blasfêmia contra toda a criação divina que havia naquele universo. Então foi quando ele fez o desejo das esferas do dragão. Ele trocou de corpo com Goku e decidiu que ele mesmo ia limpar o universo. E essa motivação que ele tem é muito interessante e muito bem construída. Não é só ele é do mal porque é do mal, mas foi algo que foi colocado na cabeça dele, é uma ideia que ele sempre teve e foi martelando aos poucos, foi crescendo dentro dele, até que realmente se explodiu e ele decidiu que ia limpar o universo de todas as formas possíveis. E não só a motivação dele é muito interessante, mas a personalidade também é muito cativante. Ele tem essa questão de sempre se enxergar como algo belo. Quando ele toma conta do corpo do Goku, ele fala que finalmente o ser mortal se tornou belo, ele finalmente se tornou algo divino e tal. Então eu gosto muito da personalidade dele, ele é bastante sádico, ele sempre tem essa questão de meio que narcisista, sabe? De ficar se admirando o tempo todo, tanto que quando tem os dois Zamassus, né, tem o Goku Black e o Zamasu, um fica elogiando o outro e tal. Cara, é muito legal a interação entre eles, a forma que toda a história é contada ali. Eu acho que realmente uma coisa interessante que poderia ter acontecido é não ser exatamente o Goku, né? Não precisava ser o Goku, ser o Goku Black. Tanto que, aqui, é spoiler do jogo do Sparking Zero, então se você não quiser spoiler, você pula pra parte mais pra frente no vídeo. Mas pra quem não sabe, dentro do jogo nós temos uma história alternativa, que no caso é o What If. E uma das histórias que nós temos é que em vez do Goku se tornar o Black, né, em vez de ser Goku Black, nós temos o Gohan Black. E por que isso é interessante? Por que eu acho que isso poderia ser até melhor trabalhado do que o Goku Black? Porque dentro da história do Goku Black, isso se passa no universo do Trunks. E pra quem sabe a história do Trunks, sabe que quem era o mentor dele era o Gohan. Então imagina a reação do Trunks ao ver a pessoa que ele mais admirava, ver o próprio mestre dele matando a mãe dele diante dos seus olhos. Eu acho que isso seria muito mais impactante, daria uma carga dramática muito maior pra história. Mas enfim, né, nós temos o Arif aí pra ver como é que seria a história e tal, mas eu acho que se isso tivesse acontecido no anime, seria muito mais interessante, daria uma carga muito maior pra história do Black e tal. Mas ainda assim, isso não tira o mérito da saga Black, que na minha opinião continua sendo uma saga extremamente boa e tem o vilão mais bem construído de todo o Dragon Ball.
E bom, pra concluir o vídeo, eu quero dizer que Dragon Ball Super sempre foi muito bom. Dragon Ball Super tem sim os seus problemas, eu falei de algum deles aqui no vídeo, que nem a má utilização do Super Saiyajin God, o Super Saiyajin Blue ser mal feito, ter uma aparência ruim e tal, mas tem outros pontos que as pessoas só exageraram, inventaram mentiras pra falar mal do Super, como a questão do Vegeta, que eu já falei no decorrer do vídeo, de que falaram que ele repetiu o arco que ele tinha no Dragon Ball Z, o que é uma mentira, ou a questão do Goku quase destruir o multiverso, outra coisa que também é mentira. Mas mesmo com essas mentiras inventadas, Dragon Ball Super tem sim os seus problemas, mas isso não torna o anime dele ruim. No total, Dragon Ball Super tem 7 arcos, e somente 2 deles são abaixo da média, que no caso é o arco do Golden Frieza e o Torneio do Champa, mas todos os outros arcos de Dragon Ball Super são muito bons. Nós temos o filme da Batalha dos Deuses, o Torneio do Poder, a Saga Black, o filme do Super Hero e o filme do Broly. Todo o arco de Dragon Ball Super traz coisas muito interessantes e traz coisas que os fãs sempre quiseram. O Broly foi canonizado, o Gogeta foi canonizado, o Gohan novamente voltou a ter destaque. Então assim, as pessoas vivem reclamando do Super, mas uma coisa que é certeza é que se Dragon Ball Super tivesse uma animação muito melhor, no nível do Torneio do Poder ou até mesmo o filme do Broly, as pessoas não iriam reclamar tanto de Dragon Ball Super assim, porque tem outros animes por aí que não são tão bons, como por exemplo Kimetsu no Yaiba, que não tem uma qualidade tão boa na escrita, que ainda assim tem muitos fãs e as pessoas sempre passam pano pra Kimetsu, somente porque a animação de Kimetsu no Yaiba é bonita e tal. Então assim, Dragon Ball Super tem sim os seus defeitos, a questão da animação, a questão da parte da história ali, das transformações, ou até mesmo dentro da história do anime em si, tem seus problemas, mas também tem muitas qualidades que eu falei no decorrer de todo o vídeo, mas a maioria das pessoas preferem só ignorar porque ou a animação não é muito boa, ou porque preferem Dragon Ball Z e aí tudo que veio depois de Dragon Ball Z é horrível e tal, enfim, tem vários fatores que fizeram que Dragon Ball Super fosse desgostado pelas pessoas, mas ainda assim, hoje em dia ele está sendo muito mais aclamado do que era anteriormente. Você pode perceber que nem eu falei no decorrer do vídeo, quando o Dragon Ball Daima foi anunciado, as pessoas reclamaram falando que não queriam Dragon Ball Daima, mas queriam Dragon Ball Super 2, uma continuação da história com a saga Moro. Então assim, Dragon Ball Super aos poucos vai começar a ser reconhecido pela qualidade que tem, e querendo ou não, se a animação fosse melhor, as pessoas iriam gostar muito mais dele. Mas enfim, era isso que eu tinha pra dizer, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem, vocês podem se inscrever no canal, me seguir nas outras redes sociais, o link vai estar aí na descrição, e também pode se tornar membros do canal. É algo bem baratinho e tem vários benefícios. Vocês recebem os vídeos com antecedência, eles também têm vídeos exclusivos somente para membros e tem várias outras qualidades. Então, assim, se quiser, vocês podem se tornar membros do canal. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que nos encontremos novamente. Falou!